Boa noite. Sobe para 13 o número de mortos em acidente na BR-251, perto de Grão-Mogol. Feridos foram atendidos por SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhados para hospitais da região. Janeiro Branco. A Associação Brasileira de Psiquiatria chama a atenção para as doenças e transtornos mentais e debate o preconceito. E chuva de granizo causa estragos em Montes Claros. O MG Inter TV deste sábado, dia 13 de janeiro, está no ar. A gente começa esta edição falando sobre saúde. As doenças mentais são consideradas o grande mal do século. Para se ter uma ideia, cerca de 40 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno. O Janeiro Branco chama a atenção para o problema e debate o preconceito. O George tem apenas 20 anos e há 2 foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. Os primeiros sintomas surgiram quando eu fiz uma viagem a passeio para Belo Horizonte e eu passei mal nessa viagem. Eu tive suor, eu tive que ir para o hospital porque esses sintomas me atrapalharam no dia. E quando eu voltei para Montes Claros, eu procurei um especialista e fui diagnosticado com o transtorno de ansiedade. O jovem precisou tomar medicamentos durante 1 ano. Eu tinha alguns sintomas físicos que me atrapalhavam, como a insônia, um mal-estar no dia a dia, e eu não conseguia terminar as atividades que eu começava. Isso me atrapalhou principalmente na faculdade, que o meu rendimento caiu na faculdade. Ainda hoje faz acompanhamento médico, mas a doença está controlada. Eu consigo conviver com a ansiedade e sem o remédio. Aos 60 anos de idade, José Orlando passa por drama parecido. Ele trabalha como oficial de máquinas a bordo de um navio e foi durante o serviço que ele notou que algo não ia bem com a saúde. Me deu um esquecimento exatamente na hora da manobra. Quando eles pediam máquina, me deu um branco. Aí o pessoal sumiu, manobrou, questão de segundos, eu voltei ao normal. Aí o pessoal conversou comigo, falou, olha, você saindo de férias, é bom procurar médico para ver o que está acontecendo, essa falha de memória. Depois de passar por vários especialistas, ele foi encaminhado a um psiquiatra, que deu o diagnóstico final, transtorno de ansiedade. O estilo de vida do José Orlando teria causado a doença. Ficar 90 dias no navio, longe de família, longe das pessoas, longe dos amigos, isso vai acumulando na nossa alma, né? Aquilo ali, não sei como reparar, não sei, um tratamento químico mesmo. Os chamados transtornos mentais podem afetar pessoas de todas as idades e cada vez mais gente enfrenta o problema. Para se ter ideia, a Associação Brasileira de Psiquiatria calcula que mais de 40 milhões de pessoas têm algum distúrbio mental. Características também do mundo moderno, a gente pode imaginar que elas causem uma boa parte desses transtornos, como, por exemplo, o individualismo, o imediatismo, a correria do dia a dia, o estresse, né? Isso tudo contribui com o aumento, principalmente, de transtornos de ansiedade e transtornos de humor, depressão, por exemplo. E foi exatamente por isso que surgiu a campanha Janeiro Branco, uma ação desenvolvida no país por psiquiatras e psicólogos em favor da saúde mental. O objetivo da campanha é conscientizar a população quanto à importância de se identificar os transtornos mentais, sintomas de adoecimento emocional e também a promoção da saúde mental, né? A pessoa sempre tentar fazer atividade física, ter bons relacionamentos afetivos, ter um trabalho, procurar sempre estar atento a esses sinais e, quando necessário, procurar ajuda profissional. O maior desafio da campanha é o combate ao preconceito. A Organização Mundial de Saúde, para você ter ideia, por volta do ano 2000, ela emitiu um relatório que ela considera a maior desafio do século, do milênio talvez, seja o combate a esse preconceito em torno dos transtornos mentais. Porque isso não é só um problema de saúde. É um problema, inclusive, de economia. Depressão é o transtorno, a doença em todas as áreas da saúde que mais causa atestado, afastamento do trabalho e traz prejuízo financeiro. As pessoas não levam a sério? Como que é esse preconceito? É porque eles não acreditam que é uma doença. Não levam mesmo, não acreditam. Eles acham que
É coisa realmente de pessoa desocupada. E não é. Ainda nesta edição, os detalhes do grave acidente na BR-251, perto de Grão Mogol. E chuva de granizo causa estragos em Montes Claros. Agora 7 horas e 29 minutos. E hoje em Montes Claros choveu granizo. Nós recebemos muitas fotos e vídeos de telespectadores mostrando os estragos que foram causados. No bairro Santa Rita, uma árvore caiu. Na Vila Ipiranga, a Avenida Antônio Ferreira de Oliveira ficou alagada. O córrego que passa pela Avenida Vicente Guimarães transbordou. A água foi parar na Praça do Jatobás. Olha só o que o granizo provocou nesta casa. Quebrou portas e janelas de vidro. No Montes Claros Shopping, danos também no telhado. No bairro São Judas, a água invadiu um condomínio. No bairro Santo Inácio, os moradores ficaram muito assustados. Relâmpago, trovão, vento, granizo começou a cair. Meus meninos começaram a ficar com medo, começaram a chorar. Nós corremos dentro do banheiro, escondemos. Eu nunca vi uma chuva dessa, não, muito violenta mesmo. Eu fiquei até com medo. Eu até meio que assustei, eu mesmo assustei. Em nota, a assessoria do Montes Claros Shopping informou que o dano causado pela chuva já está sendo reparado. E nós agradecemos aos telespectadores que enviaram os vídeos para a gente. Você também pode contribuir enviando o material pelo nosso WhatsApp. O número é 988343348. Lembrando que o vídeo fica melhor para mostrar na televisão, né? Na horizontal. E agora nós vamos conferir como fica o tempo em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste e região Central. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Montes Claros, mínima de 20, máxima de 33 graus. Em Minas Novas, mínima de 19, máxima de 32. Em Patis, os termômetros oscilam entre 18 e 34 graus. E em Dom Bosco, mínima de 21, máxima de 34 graus. Amanhã é dia de Inter TV Rural. Vamos ver os destaques do programa. Diante da escassez de pastagens, Epamig testa espécies de palmas forrageiras mais resistentes ao clima semiárido, como alternativa para alimentar o gado. O turismo rural ganha força no norte de Minas com a abertura do Parque Nacional do Peruaçu. Um criador de canários belga para competições mostra quais documentos e os cuidados necessários para a atividade. E nossos repórteres mostram uma história de amor de uma família com muitos bichos silvestres, criados de acordo com a lei. Eu espero você no Inter TV Rural logo depois da Santa Missa. Agora vamos falar de esporte. O Cruzeiro se classificou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time venceu o Paraná em um jogo decidido nos pênaltis. O primeiro gol da partida foi do Cruzeiro. Alisson marcou de cabeça. O empate do Paraná foi no fim do jogo. Lucas Ceni dominou na área e chutou para o gol. A decisão da vaga para as oitavas de final saiu nos pênaltis. Kesley do Paraná mandou no travessão. O Rafinha acertou o chute e classificou o Cruzeiro. O próximo adversário vai sair do confronto entre Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Agora o vôlei. O Montes Claros está nesse momento jogando contra o Juiz de Fora na Zona da Mata Mineira. A partida é válida pela segunda rodada do retorno da Superliga. O placar está em 2-0 para o Pequi Atômico, com parciais de 25-23 e 25-20. A cobertura completa desse jogo você acompanha no bloco de esportes do MG Inter TV, primeira edição, na segunda-feira. E a seguir, sobe para 13 o número de mortos no acidente que aconteceu na BR-251, próximo a Grão Mogol. Agora 7 horas e 34 minutos.
Agora a gente fala sobre o acidente trágico que aconteceu na BR-251. O número de mortos subiu para 13, outras 39 pessoas ficaram feridas. O cinegrafista Thales Fernando e eu estivemos no local e vamos mostrar para você agora como aconteceu essa tragédia numa das principais rodovias do país. Um congestionamento de pelo menos 20 quilômetros se formou nos dois sentidos da BR-251, na altura do quilômetro 412, perto de Grão-Mogol. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria sido provocado por um caminhão aparentemente desgovernado. O Ford Cargo, ele, por motivo desconhecido ainda, ele invadiu a contramão de direção, veio a colidir no micro-ônibus. Em razão dessa colisão, uma van que vinha descendo sentido Salinas, jogou para a contramão de direção, veio a tombar e a carreta que estava nessa via colidiu nessa van. E ato contínuo, o Ford Cargo continuou a sua trajetória sentido Montes Claros desgovernado, vindo a colidir com uma carreta que saiu da pista e incendiou. E além de colidir com essa carreta, ela veio a colidir com uma van. E o veículo que estava sobre esse Ford Cargo veio a cair sobre esse micro-ônibus, essa van, e que veio a vitimar várias pessoas. O motorista da carreta que pegou fogo conseguiu salvar o filho de 5 anos, mas a filha dele, de 17 anos, morreu. O motorista do caminhão que teria causado o acidente quebrou o braço. O veículo dirigido por ele estava transportando outro caminhão. O condutor deste caminhão morreu. Dona Benedita e a irmã estavam em um dos micro-ônibus envolvidos no acidente. Elas saíram de São Paulo e seguiam para a Paraíba. Nós estávamos tudo dormindo, né? Porque a gente já passa a noite acordada, né? Aí chega uma hora que a gente dorme, né? Aí nós dormimos, aí eu me acordei com aquele supapo, né? Elas disseram que costumavam viajar para o Nordeste com a empresa de transporte e nunca tiveram problemas. Fazia a linha, mais de 20 anos que ele fazia a linha. Vocês já tinham viajado outras vezes? Eu já andei com ele umas poucas de vezes já. Devido à complexidade do acidente, a Polícia Rodoviária Federal não soube informar a respeito das condições dos veículos ou documentação. A situação é a mesma em relação a alguns ocupantes destes veículos. O helicóptero da Polícia Militar transportou as vítimas em estado mais grave para Montes Claros. 3 carros do Corpo de Bombeiros e 6 ambulâncias do SAMU atenderam a ocorrência. Foram 39 vítimas que foram atendidas, sendo classificadas no processo de nossa classificação, uma vermelho, 11 vítimas amarelo e 27 vítimas verdes. A vítima vermelha foi encaminhada para o Hospital de Montes Claros. As vítimas amarelas foram encaminhadas para Francisco Salinas e uma última que saiu no transporte aéreo para Montes Claros. As 2 vítimas que foram encaminhadas à Santa Casa de Montes Claros estão estáveis. Uma mulher de 45 anos teve trauma de face e fratura na bacia. Já um homem de 29 anos teve contusão no joelho e no quadril e trauma abdominal. As outras vítimas que foram levadas para Salinas, Taiobeiras e Francisco Sá estão em observação. Um dos micro-ônibus envolvidos no acidente estava indo para a cidade de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Pelo menos 5 pessoas que morreram eram moradores da cidade. O motorista e proprietário do veículo, Caliandro da Silva de Oliveira, foi um dos mortos no acidente. O prefeito da cidade decretou luto oficial de 3 dias. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana.